Obrigado, com direito, retomando. 4. O argumento das ciências naturais ou da filosofia. É agora opinião comum dos especialistas em filosofia comparada que a raça humana constitui tão somente uma única espécie. As diferenças que existem entre várias famílias da humanidade são consideradas simplesmente como variedade dessa espécie única. A ciência não assevera positivamente que a raça humana descende de um único par, mas, não obstante, demonstra que pode muito bem ter sido este o caso, e que provavelmente é. 2. A constituição do homem, 2.1, definição, proveniente do latim, humano ou humano, significa pertencente ou relativo ao homem. De quantas partes compõe-se o homem? Todos concordam que temos um corpo físico. A maioria das pessoas, tanto cristãos como não cristãos, sente que também tem uma parte imaterial, uma alma, que sobreviverá à morte do corpo. Mas aqui termina a concordância. Ponto. Algumas pessoas creem que, além do corpo e da alma, temos uma terceira parte, um espírito, que se relaciona mais diretamente com Deus. A concepção de que o homem é constituído de 3 partes, corpo, alma e espírito, chama-se tricotomia. De acordo com o relato de Wayne Grudem, segundo muitos tricotomistas, a alma do homem abarca o seu intelecto, as suas emoções e sua vontade. Eles sustentam que todas as pessoas têm alma e que os diferentes elementos da alma podem servir a Deus ou ceder ao pecado. Outros dizem que o espírito não é uma parte distinta do homem, mas simplesmente outra palavra que exprime alma, e que ambos os termos são usados indistintamente nas Escrituras para falar da parte imaterial do homem, a parte que sobrevive após a morte. A ideia de que o homem é composto de 2 partes, corpo e alma, / espírito, chama-se dicotomia. Então, só pontuar algo aqui sobre a imortalidade da alma. Deus pode tanto matar o corpo e lançar a alma no inferno, mas destruir a alma. Tá bom? Destruir, distinguir? Sim. Destruir e distinguir. Isso vai acontecer? Sim. Porque olha só. Primeiro ponto. O inferno, ele não foi preparado para os homens. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, a Bíblia fala da segunda morte, que é onde as pessoas que não receber Jesus, não crer para ser salvo, vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Pegaram? Então, o inferno não foi feito para os seres humanos. Foi feito para o diabo e os seus anjos que se rebelaram. Os anjos caíram. Mas as pessoas vão ser lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte. No caso da segunda morte, também não poderia ser algo, porque todos vão ressuscitar, certo? Com Jesus. Sim. Salvo, Ressuscitar não. Olha só. Nós, evangélicos, vamos ressuscitar. Tá? O ímpio, ele não vai ressuscitar, ele vai reviver. Tá? Isso. Porque quem ressuscitar não pode morrer. De novo. Não morre mais. O corpo ressuscitado é para os salvos e não morre. No original, quando a gente pega ali, que a filha de Jairo ali, no original não está ressuscitou, tá? Ela reviveu. Porque ela morreu de novo. Lázaro está ali, a ressurreição de Lázaro. Mas no grego não está a ressurreição de Lázaro. Está Lázaro torna a vida. Tá? Aqueles que ressuscitaram vão passar pela imortalidade do corpo. Corpo glorificado. O ímpio não. O ímpio não. O ímpio vai ser lançado no lago de fogo.
Não seria uma segunda morte, no caso? Essa é a segunda morte. É onde a Bíblia diz que mas morte eterna? Eterna. Então ele não vai sofrer eternamente. Não, esse negócio que falaram que iam ficar lá, não. Alguns já estão no Hades, conscientes, sendo atormentados. Tá? É onde a Bíblia diz em João que quem não crê já está condenado. Entendeu? Eles só vão reviver para mostrar que eles já estão condenados, que eles tiveram chance, tiveram oportunidade, mas eles não aceitaram. Aí sim eles vão ser lançados e acabou. Não quer dizer que vão ficar ali, não. Entendeu? Nos ensinaram assim. Eu aprendi assim, que vão ficar lá, não. Tá? A segunda morte é... Porque tem alguns textos que falam sobre isso, né? Sobre a eternidade no caso da aflição, do tormento e tudo mais. Dessa aflição eterna. O que acontece? Quando a Bíblia pega essa expressão de aflição, é que eles já estão padecendo. Já estão padecendo. Mas não estão no inferno, então. Estão no Hades. Porque qual é o conceito de inferno? Inferno é sepultura, a parte de baixo da terra. Que é o Hades, que é o tormento. Quando a gente pega a palavra inferno no grego, vai estar relacionado a sepultura, Hades, Sheol, Geena, Tártaro. Então vai ficar sofrendo até... Então já estão no inferno, nós já está no inferno. Sim. Está em tormento. Está em tormento, está lá em Lucas 16. Eu aprendi que estava todo versículo, todos. Nos ensinaram assim. Isso se chama aniquilacionismo, o som da alma. Mas isso aí nos ensinaram, mas é uma base que não é bíblica. Quer ver? E só vão para o inferno e céu depois que Jesus arrebatar a igreja. Porque o judeu entende que o judeu e tem uma outra uma outra doutrina que entende que estão dormindo, estão em sono. Aniquilacionismo. Tanto justo quanto não justo. Aniquilacionismo. E aí, depois do julgamento, eles seriam, a alma, no caso, ela seria extinguida, né? Tipo assim, acabaria. E tem uma outra linha de raciocínio em relação a isso, uma teologia que entende que a alma ela vai sofrer um tormento eterno. Porque a alma é eterna. É aí que está o ponto. Se a alma é eterna, se Deus não pode destruir a terra, Deus é limitado. A alma. Deus Não que ele não pode destruir, mas ele não vai destruir. Mas olha o que acontece. Quando a gente pega esses textos, isso aí é bom por quê? Quando a gente pega esses textos, a gente vai para o grego, a gente vai para o original e vê que muitas coisas que as pessoas aplicam no português não tem base bíblica no grego. Entendeu? Quer ver uma coisa? Igual desse termo aí que todos estão dormindo, tal, do aniquilacionismo, que é o sono da alma. Uns chamam de pepsiperita, que é o sono da alma, está todo mundo dormindo, e eu vou te mostrar biblicamente que não estão. Ó, Lucas 16. Lucas 16. Abra, por favor, Lucas 16, deixa aberto aí. Lucas 16. E depois vá comigo em Apocalipse. Hã? Em Apocalipse também. Lembrando que a Bíblia ela tem as suas linguagens. Quais são as linguagens da Bíblia? Literal, linguagem figurativa, linguagem simbólica, linguagem de dissimile, linguagem de metonímia, linguagem de hipérbole. Porém, a Bíblia ela tem a sua linguagem de parábola, uma linguagem parabólica, tem sua linguagem profética, poética. Quando se trata de linguagem de parábolas, todas as vezes que tiver um nome numa parábola, não é uma parábola, é uma história que aconteceu. É um fato, é algo real. Aí, primeiro, Apocalipse, capítulo de número... deixa eu ver... 6 de Apocalipse, versículo 9. E depois Lucas 16.
Eu ia terminar com o estilo, mas não vai dar não. Temos que destrinchar isso aqui. Apocalipse 6, versículo 9 e versículo 10. Tá? Lembrando que o contexto imediato de Apocalipse 6 é a abertura dos primeiros selos. É algo futurista, mas está falando dos mártires. Achei aqui. Achou? Desculpa. Pode ler. 9, 47, 48. Sim. Só para... Marcos 9, 7. 47 e 48. 47, 48. Vamos lá. Ó, primeiro. Apocalipse 6, versículo 9, versículo 10. Ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. São as almas que estão debaixo do altar, as pessoas que foram martirizadas, que morreram em testemunho de Cristo. E clamavam com grande voz. Peraí, se morreram, estão debaixo do altar de Deus no paraíso, estão clamando por quê? Clamaram com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma veste comprida branca, e foi-lhe dito: repousem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que hão de ser mortos como vocês foram. Essa expressão aqui, para repousar, não é para dormir, para eles ficarem tranquilos, porque o número daqueles que foram martirizados vão se completar, porque Deus conhece o número daqueles que vão morrer em prol do Evangelho, e eles não estão dormindo. Esse aniquilacionismo, pinesperita, que é o som da alma, não sei se eu posso dizer isso aqui, ele é usado muito, ele é usado muito pelo Adventista do sétimo dia. E nós abraçamos muito disso, por quê? Porque vem deles essa teoria a respeito ao Adventismo, tá? Respeito, que fique bem claro. E que fique bem claro, né? A gente respeita as opiniões, mas que fique bem claro que quando a gente olha biblicamente, e a gente herdou esse termo, que as pessoas estão dormindo por conta disso. E que quando chegar no céu, vai estar todo mundo desmemorizado. Sem memória, sem conhecer o pai, sem conhecer o irmão. Porque eles alegam a seguinte coisa: no céu não vai ter tristeza. Aí se você lembrar de alguém que ficou, você vai ficar triste. Só que tristeza é um estado. Tristeza é um momento. Nós poderemos o quê? Ficar triste ontem e hoje nós estamos alegres. Porque tristeza é um momento. Tá? Então esse termo da gente estar desmemorizado não é uma doutrina bíblica, né? Agora vamos para lá, para Lucas 16. Lucas 16, a partir do versículo de número 19. Lucas 16, a partir do versículo 19. Acharam? Amém? Ora, havia um homem rico que vestia de púrpura, de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi levado por quem? Por os anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, erguendo os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e que refresque a língua,
porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te do que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu é atormentado. Uma pergunta aqui. Esse cara morreu, sim ou não? Sim ou não? Uma outra pergunta. Ele, como diz o texto versículo de número 24, ele clamou e disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nas chamas. Então veja bem, ele está tão consciente que ele morreu, ele está no Hades, ele sabe quem é Lázaro, ele sabe quem é Abraão, porque existe um abismo intransponível. Eu acho que eu passei esse quadro, passei. Existe um abismo intransponível de um a outro, e ele tem ciência do que é água, do que é chama, e ele sabe que ele está atormentado nas chamas. Pai Abraão, ele está com um segmento muito aguçado. Está como parábola, mas não é parábola, é uma história real. Tá? Aí olha o 25. Disse Abraão: filho, lembra-te que recebeste os bens em vida e Lázaro somente males, agora ele é consolado e tu atormentado. E além disto está posto um grande abismo, lá no Catótera, nas partes baixas da terra, um abismo entre nós e vós, de sorte que os quisessem passar daqui para aí, não poderiam, nem tampouco daí passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai. Ele lembrou que tem pai? Lembra da família dele? Não, falou lembra-te, né? Lembra-te. Né? E disse: rogo-te, ó Pai, manda a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Vou te explicar por que esse cara aqui não foi salvo. Vou te explicar aqui, vou ler esses 2 versículos e explico. Ó. Disse Abraão: eles têm, no grego não está Moisés. No grego original ele está dizendo assim: eles têm a Torá, tá? E após vem, eles têm o Ketuvim e o Neviim. Ouçam-no, ou seja, eles têm a palavra, eles têm o pergaminho, eles têm o que Moisés deixou por meu intermédio. Ouçam-os. Aí ele vai dizer o que, ó? Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele era... Isso aí, deixa eu pegar, é espírito. Tem essa mesa aí que a gente faz aí, fala. Isso aí. Mas isso era algo comum também dentro do judaísmo, também tinha uma prática de consultar espírito, tinha isso também. A necromancia tinha. E detalhe, isso aqui eu vou falar na soteriologia, vamos estudar sobre isso de salvação, nós vamos discutir esse ponto aí no grego, sobre Marcos 9, 47 e 48. Achei Marcos 3, 29. Você vai pegar esse ponto do grego e você vê, quando você lê no grego, você vê que muda muito. Você vê que muda muito. Igual sobre aquela parte sobre riscar o nome do livro da vida. E tem uma briga na internet por causa disso. E quando você pega no texto original, você vê que essa é uma prática antiga, até antes Tito queimar o templo em Jerusalém. Aí tinha o registro dos nomes. Quando você fizesse algo que deserdasse seu pai escrevia o seu nome do livro da vida dele, da família, para você não herdar a bênção da família. Aí tem pessoas que atribuem isso na eternidade. Não é. Totalmente diferente. Então, no caso, voltando lá no início, a alma, ela terá um fim. A alma sempre terá um fim. Sim. Obrigado. E esse fim, ele vai ser proporcional ao juízo ou não? Vou te explicar. Em relação ao que a gente, vamos supor,
existe um juízo, existe um julgamento, existe uma sentença. Sim. Isso vai ser proporcional à sentença ou não? Sim. Mais um texto. Vamos ler João. Vai poder. Antes de João. Vou pegar o texto aqui. Abre João, por favor. João capítulo 3. João capítulo 3. É aquele clássico, João 3. Vamos ler 16, 17 e 18. Mas na soteriologia a gente vai estudar sobre isso e eu vou passar todos os pontos. Tá? Porque isso é muito importante. Sim. O que acontece? Eu dentro da soteriologia, eu vou passar o ponto para vocês. O ponto, tá? Da soteriologia, salvação, o ponto. Todos eles, de Calvino, todos eles. Eu vou passar todos os pontos. Amém. Amém. Aí eu vou passar o ponto de uma vez salvo, não salvo, vou passar todos os pontos, porque tem argumentos bíblicos para isso. Vou pegar sobre a destruição da alma e a morte sendo eterna, todos esses pontos, e vamos vir para o grego. Aí você vai ter uma noção do que o texto original diz e vão criar a sua base teológica. Igual escatologia. Escatologia eu vou pegar tanto a tese, deixa eu botar aqui, escatologia, vou pegar tanto a tese pré-tribulacionista, vou pegar o meso, que é o meso tribulacionista, que a salvação vai acontecer na metade, e vou pegar também a tese pós-tribulacionista. Tem muita gente que era pós e virou pré. Sim, eu vou pegar todas essas aqui e vou explicar para vocês, porque tem argumento aqui, tem argumento aqui, tem argumento aqui. Aí vocês vão ver dentro do grego qual tem mais sustentabilidade e vão abraçar. Eu falo a seguinte coisa, me perguntam sempre, pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação? A igreja é muita gente. Vai ter salvação antes, vai ter salvação durante e vai ter salvação depois. Entendeu? Então eu vou falar todos para vocês, todos os pontos. O professor, eu tenho esse argumento aqui. A gente vai pegar todos os argumentos e vou botar para vocês. Tá? Por quê? A nossa escola teológica, ela não bate de pé, nós somos dono da verdade. Tu tem que seguir Calvino, tu tem que seguir Armínio. Eu sou da Assembleia de Deus. Mas existe muito ponto, vou ser bem claro. Prego em eventos da Assembleia de Deus, dou aula. Mas tem muito ponto de Armínio que eu não endosso. Mas também tem muito ponto de Calvino que eu também não endosso. E aí? Tem muito ponto aqui que eu endosso, tem muito ponto aqui que eu não endosso, tem muito ponto aqui que eu não endosso. Entendeu? E também tem muito ponto aqui também que eu não endosso. Então, a Bíblia, ela é um livro para ser interpretada. A gente somos uma igreja que temos consciência, a gente vai pensar e estudar qual é a melhor, qual a Bíblia mais defende para a gente poder seguir. Beleza? João 3, então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você precisa saber. Igual, eu mostrei um plenário da Assembleia de Deus, que eu vou falar, que para o cara ser sabatinado, eles perguntaram para o cara lá, o cara não soube responder. O cara pastor. Isso está uma polêmica na internet terrível. Tá? E me pegar essa pergunta, tem mais de milhões de visualizações, e me mandaram. Eu respondi para o rapaz que me perguntou assim, eu prefiro não opinar, porque se eu te opinar, eu vou te dar uma informação. E eu não trabalho com informação, eu trabalho com conhecimento. Por quê? Porque, gente, a internet é um mundo, meu irmão. Que aí eu levanto e falo uma coisa, outro levanta e fala outra coisa, outro levanta e aponta outra coisa. Não, a gente não está para poder debater, falando, eu tenho razão, não. Nós estamos para chegar a um conhecimento. Se vocês abraçam isso aqui, amém. Mas se vocês abraçam isso aqui, também amém. Se abraça aqui, eu abraço aqui, eu abraço aqui, amém. Mas nós vamos ficar com a Bíblia. Dentro desses todos aqui, aí nós temos que ficar sempre com isso aqui, ó. Bíblia. Sempre. Sempre. E detalhe, nos reportando ao original. Tá? Isso aí é muito importante, principalmente para a tradução que o Sérgio trouxe hoje. Você viu que é importante, tá? Para a gente ler, ó, João 3,
16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo, tá? O cosmos ali, até a natureza, tá, gente? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está o quê? Já está condenado. Quem não crer já era. Mas eu queria me arrepender, não, já era. Igual uma matéria que eu estou dando para o avançado de teologia, sobre angiologia, para o avançado de teologia. E a pergunta que me perguntaram, eu vou reportar para vocês. Os anjos têm livre-arbítrio, sim ou não? A gente paramos aqui na página de número 114, tá? 114 ali na teoria de Gruden, tá? Fora da esfera do pensamento cristão, tá? A gente retoma na próxima aula.